A lição número 11 hoje. 11, ela fala do design inteligente. O design inteligente é uma parte das hipóteses, né? As hipóteses cristãs são mais de uma. O design inteligente é uma delas. Então, nós vamos falar primeiro das hipóteses existentes, muito en passant, só para ficar ciente para vocês que há várias hipóteses cristãs, né? Então, qual é o tema? Criação e evolução, né? E depois nós vamos entrar no design inteligente, que a revista está boa, eu gostei da revista, que ela fala dos aspectos positivos e dos aspectos negativos do design inteligente. Na palavra de Deus, nós não vamos ler aqui agora, porque todos, além de conhecerem, está em 2 capítulos longos, que são os capítulos 1 e 2 de Gênesis. É a lição hoje, embora aqui fala em Gênesis 1 a 31. Mas o capítulo 2, que é o capítulo 1 inteiro, mas o capítulo 2, de 1 inteiro também, de 1 a 25, também tem os assuntos que hoje nós vamos tratar, né? De mais conhecido, então, acho que nós podemos entrar neles, porque todos conhecem a palavra. Durante a aula, se for necessário, nós voltamos. Hoje não é um tema muito teológico, não é um tema teológico propriamente. Então, digamos assim, nós não vamos nos reportar tanto à palavra de Deus, como em tantas outras aulas nós o fazemos. Então, vou dar uma leve introdução antes de entrar no design inteligente. Eu agradeço os meus filhos Douglas e Rodrigo, que ajudaram na pesquisa. É duro pesquisar isso, porque tem muito joio misturado. Então, você entra para pesquisar, você acha muito joio, não é fácil separar do trigo. Tem esse livro aqui, ó, Criação e Evolução. 3 pontos de vista. Também é bom, da editora Vida, não é mais editado. E ele fala de 3 pontos de vista. Agora existe o 4º ponto de vista, então, que nós vamos brevemente expor para entrarmos no design inteligente. O design inteligente não é uma visão cristã, não foi feito por cristãos necessariamente, mas em parte se amolda a palavra de Deus. Isso é importante, né? Mas não é uma coisa teológica da gente falar, a minha hipótese é o design inteligente, não tem outra. Claro que tem outras. Então vamos lá, vamos começar expondo primeiro a introdução. Falar um pouco do criacionismo. O que é o criacionismo? O criacionismo, esse sim é uma teoria teológica e não científica, né? E nós temos que entender bem que a ciência não briga com a fé. E a fé não deve brigar com a ciência. Porque a ciência é uma ferramenta que expõe e comprova a palavra de Deus. Eu entendo assim. Ela não confronta com a palavra de Deus. Ela torna exuberante, torna visível a existência de um Criador, né? Então, esse negócio de briga entre fé e ciência, não há motivo para ter isso. Falar aí Darwin foi um cientista, um pesquisador e tal. Um pouco do que Darwin falou é aplicável e é obra de Deus. Um pouco do que Darwin falou, sim. E nós vamos pontuar essas coisas direitinho. Então, o criacionismo é uma teoria teológica e não científica. É muito difícil comprovar cientificamente
que nós somos criados. Por isso há hipóteses. Mas na nossa fé, nós cremos no que diz a palavra de Deus, como eu disse, que está em Gênesis 1 e 2. Né? Outro, o criacionismo assume a Bíblia como primeira autoridade, mas já há evidências científicas que fomos criados. Já há. Então, esse negócio de jogar o criacionismo de lado, de escanteio, e falar, eu vou ficar com a ciência, é anticientífico isso. Isso é anticientífico igualmente. Né? Igualmente. Você falar, eu sou contra o evolucionismo. É anticientífico também. Né? Aí existem as duas coisas, e nós vamos discorrer sobre. O criacionismo tende a interpretar a Bíblia literalmente. Ora, nós vamos ver que nem sempre a Bíblia é interpretada literalmente, inclusive nas hipóteses da criação e evolução. Né? Há algumas divergências, não em relação à criação, há um Criador, e esse Criador é o nosso Deus. Né? Isso é pacífico. Mas em relação à evolução, há algumas divergências, que nós vamos ver também. Então, eu estou ainda na introdução. O criacionismo, ele é compatível com design inteligente. Ora, se ele é compatível com design inteligente, o design inteligente nos empresta algumas características de grande valor. É muito interessante essa hipótese do design inteligente. Agora, o criacionismo que nós cremos na palavra de Deus vai além do design inteligente. Por isso que eu falei que o design inteligente não se encaixa inteiramente. Porque na nossa fé, o Criador inteligente é Deus. Né? Então, o que é o design inteligente? Por exemplo, você está andando numa estrada de terra, está cheio de pedras, está cheio de pedras, está cheio de pedras, está cheio de pedras. De repente você olha no chão e encontra um relógio. Foi assim a ideia inicial dos que modelaram, dos que idealizaram essa teoria ou hipótese do design inteligente. Você encontra um relógio. Ora, esse relógio, ele não veio de uma junção de pedras, ele tem toda uma especialidade, uma especialização para funcionar. Ele tem uma função muito elaborada e uma engenharia em cima muito desenvolvida, de alta precisão. Então esse relógio, ele tem uma inteligência por trás dele, uma inteligência que o fez. Alguém tem alguma dúvida sobre essa história do relógio? Tem uma inteligência que fez esse relógio. Né? Se nós olharmos para a biologia, ela é infinitamente mais complicada que um relógio, seja mecânico ou eletrônico. A biologia é infinitamente mais complicada do que um relógio. Uma bactéria é mais complicada que um relógio. E hoje, nos dias de hoje, dá para falar tranquilamente e ser entendido que um vírus microscópico é mais complicado que um relógio. Então, se no relógio tem inteligência por trás, imagine em seres biológicos. Nem falei do ser humano, porque nós temos inteligência. Gente, a inteligência é uma coisa que só um ser super, ultra, mega inteligente poderia idealizar, desenvolver e implantar. Né? O cérebro nosso é milhões, bilhões, trilhões de vezes mais complicado que um relógio. Mas vocês concordam que no meio daquelas pedras, encontrar um relógio já nos dá uma pista, opa, tem criador aqui. Tem alguém inteligente que fez isso.
o design inteligente ou planejamento inteligente ou projeto inteligente. Mas em português consagrou design mesmo, que é um anglicismo. Design é desenho em inglês, e pode ser falado design inteligente, desenho, planejamento inteligente ou projeto inteligente. Ainda no criacionismo, dependendo da interpretação bíblica, se ela é mais ou menos literal, tem alguma variação. Por exemplo, no cristianismo, se discute se a terra é jovem ou se a terra é antiga. Jovem seria 6.000 anos aproximadamente. E antiga seria 3 bilhões de anos aproximadamente. E eles encontram alguns subsídios na palavra de Deus, vão juntando uma coisa com a outra, não é uma coisa herética. Só que nós não vamos tratar disso porque cada tema é um fim de semana de aula, de estudo e de palestra, e eu não sou especialista nisso. Nós não vamos tratar de cada um, nós vamos tratar de todos, o que cada um significa rapidamente, sem detalhamento, e daí nós vamos entrar especificamente no tema que é o design inteligente. Mas para entrar no design inteligente, nós precisamos dessa introdução. Então assim, olha, terra jovem ou terra antiga. Aqueles mais literais na palavra, né, nessa parte relacionada à criação, fala que a primeira célula já foi formada pronta. Os menos literais, mais bíblicos, 100%, também, eles falam que a primeira célula foi formada e aperfeiçoada por processos guiados por Deus. Espécies complexas foram formadas prontas, segundo os mais literais, ou as espécies complexas, formadas por processos naturais, também guiados por Deus. Isso está muito próximo da evolução, mas seria uma evolução que é chamada por este grupo de processos naturais, guiados por Deus. Seria Deus criou a biologia e não abandonou. Ele cuida dos seus processos naturais. Entre aspas, sua evolução. Não está afastado. A evolução não está afastada. Não é uma evolução darwiniana, mas é uma evolução de aperfeiçoamento da criação de Deus por novas intervenções de Deus no processo biológico. Então, vamos ver a evolução, o que significa. A evolução inclui 3 processos. Quais são eles? Primeiro, mudança temporal. Por exemplo, a gente sabe que se nós tratarmos uma infecção com antibiótico em dose errada, ou com antibiótico que não é o antibiótico mais indicado para combater aquele micro-organismo, ele causa, com o passar dos dias, naquele paciente, e com o passar dos anos, numa população, um processo chamado de resistência, ou seja, as bactérias aprendem a não morrer por causa daquele antibiótico. Porque aquele antibiótico não é um tiro certeiro, aquele antibiótico só acerta algumas bactérias. Outras vão permanecer, vão popular aquele órgão que está infeccionado, e vão manter a infecção. Né? Por isso que tem uma regra no uso de antibiótico, que nós temos que usar o antibiótico certo, na dose certa e no tempo certo. Qualquer uma dessas variáveis estando errada, induz a resistência. Então, a resistência a antibiótico seria um exemplo de mudança temporal, não tem a ver com Darwin, porque não muda a espécie, é a mesma bactéria. Né? Não tem aquela historinha de que o homem veio do macaco.
né? Então, isso é um fato biológico. Não é que um crê e o outro pode não crer. Isso é uma realidade, um fato biológico. Outra é a altura média da população. A altura média da população, ao longo de dezenas e dezenas de anos, ela muda um pouco. Em alguns países para baixo, na maioria dos países para cima. Depende da nutrição, da condição econômica da população, do acesso a serviços como rede de esgoto, né? O saneamento é tão importante, fica embaixo da terra, não dá voto, não dá publicidade, né? É tão esquecido também. E alimentação, sobretudo, nos primeiros 3 anos de vida, já vai definir a idade do indivíduo, por exemplo, né? Então, isso não é uma evolução, digamos assim, nossa, ele acredita em evolução, pecado, pecador. Não, isso é uma evolução biológica natural. Tá? Isso é chamado de microevolução, aceita por teístas e ateístas. Então, nós que cremos no nosso Deus, como Criador, aceitamos isso porque é um fato biológico. O ateísta também aceita. Ainda bem, né? Agora, a evolução tem 2 outros passos polêmicos, que é o segundo, né? Um é a mudança temporal, que eu falei. 2 é a origem única. Todos vieram de uma mesma bactéria ou um mesmo ser vivo que deu origem a todos os seres vivos, né? Então, nós temos que respeitar como cristãos os que acham isso. Há pesquisadores que acham isso, cientistas que acham isso. Mas não está comprovado. Não está comprovado. Entre o que não é comprovado pela ciência e a palavra de Deus, nós cristãos sempre ficamos com a palavra de Deus. E o outro item também polêmico da evolução é o mecanismo de surgimento de novas espécies por mutação aleatória não guiada e seleção natural. Mutação aleatória não guiada e seleção natural. Estamos falando de genética, né? De genética. Vamos dar um exemplozinho disso, 2 exemplos. De um lado, Lamarck. Lamarck dizia o seguinte, que o ambiente causa adaptações nos organismos que passam para os descendentes. Eu vou dar um exemplo. Eu estava ontem subindo a minha escada é bege, e eu vi uma aranha bege, parecendo a escada, né? Isso é uma adaptação. Vocês sabem de alguns bichos que são parasitas vegetais, que são verdinhos, a cor da folha, né? Assumem a cor da folha. Por quê? Porque o caçador desses animais, desses bichos, ele vai achar que é aquela escada mesmo, que lá não tem uma aranha, ele vai achar que aquele bichinho verde é a folha, não é o bichinho. Isso chama mimetismo, isso existe em biologia. Agora, veja uma polêmica, por exemplo. Já Darwin fala que a população já é diversa, ela já é variada, devido a mutações naturais. Depois nós vamos voltar no item 3 das mutações naturais com alguns exemplos. E o ambiente só selecionaria os mais aptos. Então, é a história do cavalo e da girafa. Ora, numa região existiam cavalos mais primitivos que os cavalos atuais, vamos dizer assim, para facilitar o entendimento. E o alimento para esses cavalos era alto, eles tinham que espichar o pescoço, espichar o pescoço. Né? Então, Lamarck diria o seguinte, não caiu totalmente a hipótese de Lamarck,
Não como origem das espécies dos seres vivos, mas como processo de evolução. Nós cristãos temos que ter a cabeça aberta, porque parte é ciência. Eu já exemplifiquei com os bichinhos, né? Mas para Lamarck, esses cavalos, eles ficaram com o pescoço comprido, porque tinham que pegar o alimento lá. Só os que comiam viviam, só os que comiam viviam e reproduziam, e os seus filhotes já vinham com o pescoço alto, né? Herdavam isso. Geneticamente não funciona bem para o exemplo de cavalos. Então, daí esses cavalos com pescoço alto chamaram de girafa, tá certo? Já no entendimento do Darwin, havia nessa população que eu estou exemplificando, havia cavalos de pescoço normal de cavalo e havia cavalos de pescoço já mais altos. Esses alcançavam alimento, os outros foram morrendo, não conseguiam se alimentar. Os de pescoço comprido conseguiam se alimentar, se reproduziam, e novos cavalos de pescoço comprido nasciam, que eram chamados então, passaram a ser chamados então, de girafa. Esse é um exemplo, né? As duas teorias podem ser vistas na natureza, como eu exemplifiquei lá, mas que não está totalmente revogado. Mas eu queria dar um exemplo sobre a mutação aleatória não guiada. Mutação aleatória não guiada, para nós cristãos, não existe. Tem uma inteligência, não é possível as coisas ocorrerem sem inteligência. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Querem ver? Olha só. Se não entenderem, me avisem. Eu vou fazer 3 leituras rápidas aqui. A, S, N, Y, cedilha, C, E, Z, I, N, O, D, N, L, H, H, Y, S, F, H, L. Segunda leitura. A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, A, B, C, D, E. Então, na primeira leitura, a gente vê que ela não se encaixa em nenhum padrão independente, e por isso pode ser classificado como não específica. Alguém entendeu a primeira leitura que eu fiz? Não. Não se pode inferir, na minha primeira leitura, que houve design, que houve planejamento, que houve projeto. Na segunda leitura, não é complexa. Foi complexa a minha segunda leitura? A, B, C, D, A, B, C, D. Não é complexa, pois a ordem com que ele foi escrito torna-o de fácil previsão. A, B, C, D, eu engasgo, não falo, vocês sabem que é E, né? Fácil previsão. E por isso, não tem baixa probabilidade. Pode ocorrer eventualmente. Não se pode inferir necessariamente que houve design, mas também não dá para dizer que não houve design, né? Não houve projeto, não dá para dizer. A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D. Pode ser um código, né? Um código previamente combinado para uma ação específica de alguém. Por exemplo, então pode haver design, mas é baixa especificidade, é uma coisa simples. Com essas letras, houve um design inteligente. Vamos ver qual é. Com essas mesmas letras, eu não li todas em caos para não tomar tempo nosso. Mas essas letras arranjadas com inteligência: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Gente, aqui eu não sei se tem umas 50 letras, mas o código do genoma, o código do DNA, do RNA,
é gigantesco. Tem aquela potenciação, lembra de potenciação em matemática? Potenciação enorme, enorme, enorme. São bilhões de combinações em cada espécie, né? Então, aqui com 50 letras, eu dei um exemplo de um design inteligente, né? Poema de quem foi esse poema? Gonçalves Dias, né? Gonçalves Dias, os jovens, lembram? Literatura. Gonçalves Dias, Eliane, você lembra, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Com 50 letras, houve um projeto inteligente aqui, né? Então, o agente inteligente é um agente com habilidade de projetar, planejar com antecedência e pensar com algum objetivo ou propósito. Pensar com algum objetivo ou propósito. A gente olhando a natureza e o ser humano, a gente vê que não é por acaso. Teve alguém inteligente. Teve alguém inteligente, né? Então, vamos continuar agora, falando um pouquinho Então, assim, mutação aleatória não guiada, para nós, eu não sei. Eu, como médico, eu acho que é impossível uma mutação aleatória não guiada, de repente, fazer um ser humano com a inteligência do ser humano e o cérebro de um ser humano. Tá? E que nós, seres humanos, não procedemos do macaco. Não é possível isso ser aleatório. Querem ver um outro exemplo? Para fazer um bolo, o que precisa? Agora as mulheres, não só as mulheres, né? Porque tem homem que cozinha muitíssimo bem. Mas vamos lá. Que eu vejo, que eu lembro. Ovos, farinha de trigo, ovos, o que mais que vai no ovo? Manteiga, açúcar, um chocolatinho talvez, né? Fermento. Daí você vai na Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro, num prédio, sobe 10 andares, e lá no asfalto do Rio de Janeiro está a 40 graus, 42, 3 graus, que teve agora nessa época de calor. Aqui chegou a 31, 32, a gente não aguentava. Lá é 40, 42, teve sensação térmica de 45. Vamos imaginar o asfalto da avenida saindo vapor, né? Então, é um forno já, né? É um forno pronto. Então, nós já estamos contando com um forno pronto, pelo sol, né? Embora o asfalto não seja uma coisa natural, mas podia ser uma pedra lá, 45 graus. Se você subir no 10º andar e jogar esses ingredientes, quantas vezes seria preciso para fazer um bolo? Então, os físicos, os matemáticos dizem que um bolo, como nós conhecemos, a exemplo de uma poesia de Gonçalves Dias, não seria feito independentemente do número de vezes que vocês jogassem os ingredientes. Não seria feito, não seria. Por uma coisa ao acaso, a genética tem muito mais ingredientes, entre aspas, são gens, e a sequência do DNA e do RNA, muito mais, milhões, como eu disse, do que 5 ou 6 ingredientes que nós falamos aqui de um simples bolo. Então, até um bolo para ser feito precisa de inteligência, um design inteligente, né? Na verdade, deveria ser um designer inteligente, um desenhador inteligente, um desenhista inteligente. Designer, igual sing é cantar, singer é cantor. Design é desenho, desenhista é designer. Né? Precisa de um designer inteligente. Bom,
Então, vamos agora mais especificamente em algumas coisas. Olha, existem 4 teorias cristãs da evolução, 4 teorias cristãs. Vamos falar primeiro o criacionismo progressivo da Terra Antiga. Em junho de 2011, a tradicional publicação cristã Christianity Today, americana, trouxe como matéria de capa uma ampla discussão sobre o Adão histórico. A capa dizia The Search for the Historical Adam, a procura do Adão histórico, reconhecendo as dificuldades para conciliar todas as informações disponíveis e sem descartar a priori nenhuma corrente de pensamento bem fundamentada na palavra. Um artigo paralelo apresentando o ponto oficial da revista concluía a seguinte recomendação. Isso em 2011, que na minha opinião é válida, ainda hoje, porque não chegamos em uma conclusão, a não ser o que a palavra de Deus nos diz, mas mesmo assim há 4 hipóteses. A revista dizia o seguinte: na atual conjuntura, aconselhamos paciência. Não precisamos de mais uma reação fundamentalista contra a ciência. Em vez disso, precisamos de um engajamento interdisciplinar positivo que reconheça a boa vontade de todos os envolvidos e compreenda que raciocínio criativo leva tempo, ou seja, há questões cujo conhecimento só avança com novas descobertas e novos insights, algo, aliás, bem típico da pesquisa acadêmica. Né? Então, no criacionismo da Terra jovem, no criacionismo progressivo da Terra antiga, na criação evolucionária e no design inteligente, há respaldo na palavra de Deus. Agora eu pergunto para vocês o seguinte, olha, há alguns pontos de discordância entre cristãos? Há. Por coincidência, alguns que eu vou falar, tudo com a letra E. Sobre a eternidade, sobre o fim dos tempos, há teorias. Algumas linhas evangélicas acham uma coisa, outras acham outra. Ao pré-milenismo, o pós-milenismo, o amilenismo, não é? Outra. Escatologia, né? Fim dos tempos. Eleição. Há 2 pontos de vista importantes. E mesmo assim, há variações em ambos. Por exemplo, tulipe, né? Tulipe. Existe o calvinismo de 4, tulipa, de 5 pontos e de 4 pontos, né? Alguns calvinistas não acreditam na expiação limitada. Alguns calvinistas não acreditam na expiação limitada. Então, perde uma letra do tulipe. Seria o de 3 pontos, talvez, né? Tulipe. Não, tulipe, 5 pontos, né? T-U-L-I-P, 5 pontos. Então, tem o calvinismo de 4 pontos que não crê na expiação limitada, crê no resto. E tem o livre-arbítrio, e mesmo assim, Wesley, um pouco diferente de Armínio. Todos estão aqui apoiados. Isso dá discussão, literatura e tal e tal. Podemos seguir uma linha ou outra. E Eucaristia também. Eucaristia, aquele suíço, Zwinglio. Zwinglio tinha uma visão diferente na Reforma sobre a Eucaristia. Porque o catolicismo acha que aquela hóstia, né, que é o pão, e aquele vinho, ou aquele suco, que é o sangue, representando o sangue,
representando o pão, o católico acha que é o sangue verdadeiro de Cristo, há uma transubstanciação, aquilo fica o sangue verdadeiro de Cristo e o corpo verdadeiro de Cristo. Zwinglio tinha uma linha semelhante de entendimento e discordava do reformador Lutero nesse ponto. Mais uma com a letra E, a evolução. É outra coisa que as visões cristãs podem apresentar discordância, né? Então, evolução não é um tópico teológico, portanto, pode parecer incluir nesse estudo, mas as muitas questões acerca da criação do ser humano leva inevitavelmente a discussões sobre evolução. Estão relacionadas, né? Então, o criacionismo da Terra Jovem diz assim, olha, o criacionismo da Terra Jovem diz que o ensino claro e a leitura mais natural de Gênesis 1 a 11, e na verdade de toda a Bíblia, é que Deus criou o universo em 6 dias literais de aproximadamente 24 horas, cerca de 6.000 anos atrás. 2, Ele amaldiçoou toda a criação originalmente muito boa, depois da rebelião de Adão e em resposta a ela. 3, Ele destruiu o mundo com uma inundação global e catastrófica de 1 ano no tempo de Noé. E 4, Ele julgou a humanidade na Torre de Babel, dividindo sobrenaturalmente as pessoas em diferentes línguas e assim em diferentes grupos de pessoas. Nenhuma das teorias fala de expiação. Isso não tem nada a ver com expiação ou Jesus Cristo, tá? São teorias bíblicas. Já o criacionismo progressivo da Terra Antiga diz o seguinte: o criacionismo da Terra Antiga é uma grande tenda. Ele inclui múltiplas interpretações do relato da criação em Gênesis. 1, dias da criação como dias de revelação. 2, dias de criação de 24 horas, separados por longas eras. 3, dias de criação como estrutura literária. 4, dias de criação de 24 horas após um intervalo de tempo entre Gênesis 1:1 e 1:3 e 5. Dias de criação analógicos ou temporalmente relativos. E dias de criação como eras ou longos períodos de tempo. E qualquer combinação das opções acima. Porque eles encontram no Antigo Testamento algumas menções a longos períodos de tempo que estariam envolvidos na criação. Então, eles têm o suporte deles também bíblico. Como eu disse, requer assuntos específicos, discussões específicas, estudos específicos. E a criação evolucionária, também chamada de criação teísta ou teísmo evolucionário. Então, assim, olha, o autor, que fala do teísmo evolucionário, ele diz o seguinte, olha, um estudante do ensino médio chamado Connor escreveu recentemente dizendo o seguinte para os seus professores, para a direção e para uma entidade chamada Biologos, que cuida de hipóteses da criação. Ele disse o seguinte: em casa e na escola, ele diz que ele aprendeu que a Terra tem 6.000 anos e que a evolução não poderia ser verdadeira. Ao mesmo tempo, ele estava se tornando mais curioso sobre a ciência e acabou lendo sobre as fortes evidências favoráveis ao Big Bang e à evolução. Diante dessas afirmações concorrentes,
Connor, esse rapaz, escreveu: fiquei convencido de que a Bíblia era incompatível com a ciência e, portanto, que a Bíblia não era completamente verdadeira. E se ela não era verdadeira em parte, como posso saber se algo nela é verdadeiro? Isso me levou a descrever isso me levou a descrer em Deus. Ele simplesmente não parecia mais necessário. Daí o autor continua: Connor não está sozinho. Dos jovens que deixam a igreja hoje, 30% dizem que as igrejas estão fora de sintonia com o mundo científico em que vivemos. E 25% dizem que o cristianismo é anti-ciência. E na introdução eu disse que não, que quanto mais a gente estuda a biologia, como médico, a gente mais se apaixona pela criação, tendo evidências claras de que há uma inteligência que fez o design, quer dizer, é um criador, que para nós é o nosso Deus. Já já nós vamos dizer sobre o design inteligente, que o design inteligente, gente, tem algumas ressalvas. Uma delas é nessa linha aí de quem é o criador, que nós já vamos falar. Então, a criação evolucionária é a visão de que Deus criou o universo, a Terra e a vida ao longo de bilhões de anos e que o processo gradual da evolução foi trabalhando e governado por Deus para criar a diversidade de toda a vida na Terra. Certo? Gente, então, é outra teoria. É outra teoria. Muitos líderes cristãos, desde o tempo de Darwin, eles cada vez mais reconhecem, né, que existe a evolução, mas não a evolução darwiniana. Por exemplo, um dos primeiros defensores da inerrância bíblica, que foi o teólogo Warfield, 1851-1921, foi um dos primeiros defensores da inerrância bíblica. Ele escreveu substancialmente sobre evolução como uma possível e provável explicação do desenvolvimento natural sob o governo de Deus. Eu não acho nenhuma incompatibilidade a evolução ser uma dádiva de Deus para a biologia. Por que não? Deus criou tão perfeitamente que as espécies evoluem. Mas não evoluem de uma espécie para outra, mas evoluem intraespécie. É óbvio. Existem doenças genéticas que comprometem a reprodução, ou se o indivíduo se reproduzir, o filho pode ter a mesma doença, né? Inúmeras. Se ela for mortal, essas pessoas viverão menos. Alguns são portadores de doenças genéticas que nem chegam à idade da reprodução, por exemplo, né? Então, a evolução é um fato biológico, como a gente já falou um pouquinho atrás, né? Em 1944, C.S. Lewis escreveu, C.S. Lewis vocês conhecem, né? Devemos distinguir claramente entre a evolução como um teorema biológico e o popular evolucionismo ou desenvolvimentismo, que é certamente um mito. Para o biólogo, a evolução dá mais conta dos fatos do que qualquer outra hipótese presente sobre o assunto. E, portanto, a evolução deve ser aceita. Em 1997, o evangelista Billy Graham disse o seguinte: a Bíblia não é um livro de ciência. Acredito que Deus criou o homem, e se este veio por um processo, veio a ter um processo evolucionário, e em um certo ponto ele tomou essa pessoa, ou ser, e fez dela uma alma viva, ou não naquele momento, isso não muda o fato de que Deus criou o homem.
Ora, se Deus criou o homem com uma capacidade biológica de evolução, intraespécie, se fosse para outra espécie, teria a evolução parado, porque depois do homem eu não vi nenhum ser na Terra mais inteligente que o homem. Então, cadê a evolução do homem no sentido, se nós viemos do macaco, falando assim bem simplesmente, se nós viemos do macaco, para onde estamos indo e por que não chegamos ainda a uma espécie pós-homem? Já que a pré-homem seria o macaco nesse raciocínio, né? Então, não é essa evolução que o evangelista Billy Graham está falando. Ele está falando justamente da evolução intraespécie. A exemplo da evolução das bactérias, que sobrevivem porque adquirem resistência ao antibiótico, que veio lhes matar. Está certo? Né? Então, por exemplo, não se sabe ainda muita coisa, ou quase nada se sabe atualmente sobre o coronavírus. Mas por que algumas pessoas pegam coronavírus e ficam assintomáticas? Outras têm sintomas leves. Outras internam um mês e sobrevivem. Outros, em 15 dias de internação, vão a óbito. Né? Então, há muito mais coisa entre o céu e a terra, como já disse o Shakespeare, do que a nossa vã filosofia. O próprio Paulo fala que nem tudo nós saberemos, parte nós saberemos lá, no reino do céu, né? Com Deus, com Jesus. A quarta teoria é o design inteligente. Em dezembro de 2004, o filósofo britânico Anthony Flew tornou-se notícia mundial quando repudiou seu anterior compromisso com o ateísmo. Ele deixou o ateísmo, citando, entre outros fatores, evidências de design inteligente na molécula do DNA. Nesse mesmo mês, a American Civil Liberties Union entrou com uma ação para impedir em Dover é uma cidade americana, um distrito escolar da Pensilvânia, de informar a seus estudantes que eles poderiam aprender mais sobre a teoria do design inteligente em um livro texto de ciências. Gente, olha que rapidez! Olha que rapidez! Né? Vejam só, no mesmo mês, puxa, parece que o design inteligente é muito boa hipótese, porque no mesmo mês, o inimigo orientou essa instituição americana a entrar com uma ação proibindo o discurso que estava sendo feito por Anthony Flew e também por outros, como Kate Stewart Thompson, biólogo de Yale, que depois ele sistematizou em 4 coisas, né? Enfim, eles lutam muito contra o ensino do design inteligente nos Estados Unidos, até que a Suprema Corte proibiu. Você não pode ensinar design inteligente numa escola pública de alguns estados americanos. A Suprema Corte liberou alguns estados de proibir isso, vários proibiram, né? Interessante que a American Civil Liberties Union, de liberdade, a União Civil de Liberdade, entrou com ação para proibir o ensino do design inteligente, né? Então, o design inteligente vê a complexidade do DNA e fala assim, precisa ter um ser inteligente que criou. O design inteligente, e esse é um senão do design inteligente, ele não fala em Deus, ele não atribui a Deus. Pode ser qualquer um, pode ser um robô, pode ser um ET de outro planeta, pode ser um ser aí diferente que nós
não conhecemos, poderoso, mas ele não fala em Deus e ele não cita em momento algum a Bíblia. Tá? Por isso que alguns cristãos se apoiam no design inteligente para dizer o seguinte: olha, o design inteligente fala que precisa ter uma mente inteligente para criar, e ele é científico. Eu acho que essa postura não é muito boa. Nós não devemos querer justificar. Eu creio na Bíblia. Nós fomos criados e Deus nos deu a capacidade de evolução intraespécie, no sentido que eu expliquei das bactérias, mas não entre espécies. Espécie A evolui 1 milhão de anos e vira espécie B. Eu não concordo com isso. Isso que eu creio está também respaldado na Bíblia. Mas nós não temos que ter ansiedade. Não, eu preciso crer no design inteligente, porque é a única explicação científica dessas que eu falei. Não, porque no meio científico se combate o design inteligente, dizendo que o design inteligente é pouco científico. Então vem aquela discussão, né? Você quer o ovo quente? Tá bom, mas você quer o ovo quente como? Bem líquido ou quase cozido? Quase cozido ou cozido? Quase cozido ou um pouco menos que quase cozido o seu ovo, né? Então, essa gradação, isso aí você fica discutindo a vida toda e não se chega a uma conclusão. Eles falam, não, design inteligente é pouco científico. Tá? Então, nós cristãos não precisamos recorrer a um argumento científico para justificar o que cremos. Cremos o que a palavra de Deus diz. O dia que for proibido isso, continuaremos crendo no que a palavra de Deus diz. Ponto. Em alguns lugares é proibido ler a Bíblia. Se estiver lendo a Bíblia em alguns países do mundo, vai preso. Condenado à morte, inclusive, se for pego indivíduos com Bíblia em alguns países do mundo, vai preso, tá certo? Né? Então, ou é condenado à morte. Então, nem tudo ao design inteligente e nem condenar o design inteligente. Eu acho a hipótese do design inteligente uma das hipóteses inteligentes da criação do mundo e dos seres vivos. Né? Então, isso vai desembocando nas seguintes teorias. No ateísmo, a Terra é antiga. No teísmo evolucionista, a Terra é antiga também. No design inteligente, acredita-se que a Terra pode ser antiga, a maioria dos que creem no design inteligente acham que a Terra é antiga. E a Terra pode ser nova, numa interpretação mais literal que uma minoria dos que creem no design inteligente acredita. Certo? Como nós vimos, há uma hipótese cristã de terra antiga. De terra antiga. Há uma hipótese cristã de terra antiga, com respaldo bíblico. Mas, como eu falei, precisa ter estudo específico. Esse é só um guarda-chuva, uma introdução, né? Em uma hora não dá para fazer estudo específico nem de uma das hipóteses, né? Quanto à origem da vida, o ateu acha que ela é por processos naturais não guiados. A biogênese, quer dizer, a vida veio de alguma coisa não viva por processos naturais, casuais, não guiados, né? Esse acredita, talvez, que se você jogar do 10º andar todos os ingredientes do bolo, você pega o elevador e desce, você chega lá, você tem um bolo pronto. Olha que maravilha, né? E quanto ao desenvolvimento de vida complexo? Então, eles acham que isso ocorre. O desenvolvimento de vida complexa. Processos naturais não guiados, mutações aleatórias e seleção natural.
O teísmo evolucionista acha também que são processos naturais não guiados, mutações aleatórias e seleção natural. E o design inteligente acha que a origem da vida foi guiada por inteligência, mas não necessariamente Deus. Pode ser um ET, um robô, um ser. Esse ser inteligente, que nós cremos que é Deus, criou a primeira célula pronta, ou guiou processos naturais que levaram à primeira célula pronta e aos processos subsequentes de evolução. Não dá para negar a evolução no sentido intraespécie de desenvolvimento do ser, né? E alguns acham que esse processo de guiar por inteligência já criou espécie como elas são, que é o criacionismo. Nós cremos nisso, nós cristãos. Eu creio nisso. Criacionismo com evolução intraespécie. Outros do design inteligente, por isso que eu falo, o design inteligente não é a solução das coisas. Outros creem que esse ser inteligente foi intervindo durante o processo de evolução. Tipo assim, né? Mas o macaco não é tão inteligente assim. Eu queria um ser um pouquinho mais inteligente. Eu vou intervir nesse processo desse macaco e esse macaco vai virar um ser humano, né? Tá? Então, uma partezinha dos que falam do design inteligente também tem essa inteligência, né? Então, o design inteligente não é uma coisa absoluta. Por isso, gente, não assustem com a revista. Aqui, ela tem uma parte que ela fala aspectos negativos do design inteligente. Não cita a Bíblia, não fala em Deus, né? Alguns acham até que seria um divórcio entre o Criador e a sua criação, né? É uma coisa que talvez alguns queiram se apoiar para dar um revestimento de ciência, né? Então a revista é bem clara nesse ponto, né? Não é a solução de todas as coisas, porque quando eu comecei a aula eu falei, nós não vamos tirar conclusão dessa aula, né? Então, o design inteligente é uma teoria científica, não é uma teoria teológica. Usa métodos matemáticos e estatísticos para determinar se um processo é espontâneo, se ele é viável espontaneamente ou se ele é fruto de inteligência. Então, os estudos dos adeptos do design inteligente dizem que não era possível tudo isso ser criado de uma forma espontânea. Tá? Você pode jogar os ingredientes do bolo quantas vezes quiser, e são só 6 ingredientes. Não vai haver um bolo, né? Não vai haver um bolo. Cadê a batedeira, por exemplo? Né? Cadê o tempo certo, a temperatura certa do forno para pôr o bolo? E o tempo certo para tirar o bolo? Cadê todo o aprimoramento para se chegar em um bolo? Imagine um ser humano onde há milhões, bilhões de combinações gênicas, né? Ou qualquer outro ser vivo. Então, por processos matemáticos, eles chegam a dizer, portanto, que a criação tem que ser fruto da inteligência. Nisso estamos de acordo, e é a palavra de Deus, né? Eles não especificam como o processo aconteceu, nem qual é a inteligência. Como é que aconteceu? Criação pronta ou uma evolução guiada? Eles não entram nisso também, né? Houve a criação e a partir daí houve a criação guiada, né? De todos os seres vivos.
ou todas as espécies já foram feitas prontas por esse ser inteligente. Né? Então, a gente tem que olhar essas hipóteses todas com certa reserva e cuidado, porque não dão o pulo do gato. O pulo do gato já está aqui, ó. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A palavra de Deus diz isso. Gente, se a palavra de Deus diz que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, me diga uma coisa, como isso pode vir por uma evolução casual, ao acaso? Tá certo? Nós cremos na palavra de Deus, ponto. E ela é infalível, ela é inerrante, né? Então, aí tem alguns senões do processo de design inteligente, né? Será que tem alguma... Quem está? Alexandre? É você? Quem que é? Quem que está aí em cima? Oi, gente. Com máscara eu não estou... tem alguma pergunta aí no YouTube? Não? Tá. Tem alguma pergunta aqui, gente? Vocês gostariam de perguntar? Nós acabamos porque esse tema não é teológico. Não adianta aprofundar muito, a gente tem que aprofundar um dia, pegando Gênesis 1 e 2, e até o capítulo 6, e ver tudo isso que uma das teorias crê, né? A mais, digamos, literal, depois vê a outra que não é tão literal em Gênesis, mas associa a outros versículos e tal. Daí dá para ir mais longamente. Hoje eu acho que paramos por aqui. Alguma pergunta, alguma fala para acrescentar, para enriquecer? Então tá bom, meus irmãos, acho que nós ficamos por aqui. As duas próximas aulas, elas tem mais duas aulas. O que é missões, que será o pastor na próxima aula. E depois eu volto com o que é orar em nome de Cristo. Essa aí é rica, hein, em teologia. E tem uma aula que está no site, eu não sei se vai ser dada, o pastor vai decidir, de qualquer modo cairia para ele, o que é a democracia liberal. Também eu acho que isso não é teológico, mas nós precisamos estudar outras coisas para nos informarmos bem também. A Escola Bíblica Dominical trata de assuntos teológicos aplicados na prática. Então, vamos ver algumas coisas práticas, talvez. Como essa última aula ela é virtual, ela está só no site, eu não sei se todos terão acesso ou se o pastor vai querer dar, até em função do tema, né? E então a revista já mais 2 ou 3 domingos acabará, tá? Gente, então se ninguém tem pergunta mais, acho que nós encerramos, né? Tá? Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, Pai de amor, conforme a Tua palavra diz, Senhor, nem tudo saberemos, e Paulo diz que parte saberemos no reino, no Seu reino, Senhor, na vida eterna, Pai. Por isso, não somos inquietos com isto, ó Pai. Cremos na Tua palavra e ela nos basta. Não importa para nós essas teorias que querem explicar, ó Pai, e que não chegam a conclusão nenhuma, porque a nossa mente não alcança a Sua mente, Senhor. Então jamais conseguiríamos saber. Para nós basta a verdade, e a verdade é uma pessoa, aquele que cremos, Cristo Jesus. Ele nos leva a Ti, e nos leva com seu sacrifício expiatório, com derramamento de sangue na cruz. E é isso que nos importa, Senhor. Ter Cristo em nossos corações para sermos salvos e chegarmos um dia a Jerusalém celestial. Então, pedimos ao Pai que nosso coração não se importune, ó Pai, e se aquete
com estas teorias todas, que mais trazem confusão de que clareiam a nossa mente, que nós a temos clara na leitura da Tua Palavra, desde Gênesis, quando é tudo muito bem explicado, Senhor. E só um poder tão poderoso, infinitamente poderoso, o único Deus, o Deus Criador, é que pode ter criado todo este mundo, toda esta natureza maravilhosa que o Senhor nos presenteou, e os seres vivos, todos eles, tão complexos. Tanto é que um vírus agora nos lembra da complexidade infinita que é um vírus ou uma bactéria, que engana o nosso sistema imunológico, Senhor, e mostra como somos frágeis, como precisamos de Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Em nome dEle lhe pedimos, ó Pai, abençoe as atividades de Tua igreja ao redor do mundo, Senhor. As atividades aqui desta igreja, este lugar de oração, de pregação, de estudo da Tua Palavra, Pai, de louvor a Ti, de adoração a Ti, Senhor. Cuide de nós, Senhor, para que sempre levemos Cristo como nosso espelho, Senhor, que as pessoas possam ver em nós Cristo. Nos ajude no processo de santificação, Senhor, e que possamos ler mais a Tua Palavra, entender mais a Sua Palavra e sempre crescer mais a cada leitura com a ação do Espírito Santo. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Obrigado então, gente.